Sai da minha frente! Sai da minha frente! Você, porra, cara! Mais uma vez, sai! Você não vai mais nada? Telefone. Alô? Bed, dinner's on. Vou estacionar, essa vaga é minha. E aí, pessoal? Cheguei pra gravar. Vim de carro. De carro? Claro, de carro. Queria que eu viesse de quê? De metrô? De ônibus? De avião? Vim de carro. Carro é o meu maior bem pessoal. His horn went beep, beep, beep. My car went into passing gear and we took off with gusto. Soon we were doing 90. Carro. Cara, carro é o cigarro do futuro, cara. As pessoas todas vão ter vergonha de ter um carro. Vão dirigir escondido, que nem fuma cigarro escondido hoje, cara. Carro é o fim, a não ser, claro, que seja o Fusca. A little Beetle Volkswagen. He came all the way from Germany. Vamos em busca da robusta história do Fusca. And he laughed. He said, "This is the place." Que poeta! Que poeta! Eu, às vezes, me ofusco com o meu próprio brilho. O Fusca, cara, o Fusca. Eu já te provei desde o início desse programa que tudo é história. E lógico que até mesmo uma coisa repugnante, que nem o automóvel, que nem o carro, teria história. Um exoesqueleto metálico que faz os humanos, em geral os homens, se sentirem maiores e mais poderosos. Se não fosse uma moto, no sem destino, tudo bem, mas um carro, cara. Uma porra movida a combustível fóssil poluente. Pelo amor de Deus, o carro só vale se estiver on the road, um Jack Kerouac, ou então se for o Batmóvel, ou então que seja o carro do povo, cara, o carro do povo. Todo mundo teria direito a ter um carro. Foi isso que a mente luminosa, que a mente futurista, que a mente extraordinária de Adolf viu. Adolf, sim, o alemão, aquele do bigodinho, sabe, o Adolf. O que ele faz? O que ele faz? Tu sabe o que ele faz, cara? Ele chama o Ferdinand Porsche. O Ferdinand Porsche, o cara que criou o Porsche, cara. E diz pra ele, faz um carro. Wagon, vagão ou carro, né? Carro do povo, cara. Eles começaram a fazer em 1938, e em 1938 o Fusca, né, que viria a chamar Fusca no Brasil, Volkswagen, já custava 900 marcos. Ei, cadê meu troco? Até tu que assiste esse canal Buenas Ideias e que ainda não é membro do canal porque acha que... Quanto é que a gente cobra? R$8, tu acha R$8 por mês muito? Não temos troco. Até tu poderia ter um carro de 900 marcos. O primeiro modelo o Porsche fez na sua própria garagem, que nem o Steve Jobs, que nem o Bill Gates, entendeu? Que criaram essa coisa horrorosa que é o computador, entendeu? Que criaram essa coisa horrorosa que é essa porra aqui, numa garagem. Devia ser proibido ter invenção em garagem.
ele fez o primeiro protótipo na garagem dele, em Stuttgart. Mas a primeira fábrica foi aberta em 38, em Hannover, na Alemanha. Aí estoura a guerra que o Hitler estava planejando desde 33, estoura em 39, e aí continua a produção do Fusca, só que daí o Fusca passa a ser quase que um veículo militar, e ainda estavam fazendo um Fusca anfíbio. Ah, se o meu Fusca branco falasse, eu acho que ele já tava sem voz. Dentro dele eu já fiz tanta arte, e fora dele eu já fiz muito mais. Igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga aqui. Um Fusca anfíbio, dessa tu gostou, né, cara? Como eu queria ter um Fusca anfíbio, pelo amor de Deus. Ainda mais em São Paulo, no Rio de Janeiro, tá sempre alagando essas duas merdas de cidade. Não, mas o Fusca anfíbio e tal. Aí eles perderam a guerra, evidentemente, né? E ao perderem a guerra, a fábrica ficou abandonada, cara. E é muito incrível que daí, sabedor de que o Fusca existia, em 1946, um major inglês chamado Ivan Hilst descobriu a fábrica em Hannover, cara, abandonada, nas ruínas, fumegantes, não sei, mas seria mais legal, né, ruínas fumegantes. Só que os projetistas tinham tudo sumido, né? Porque lá a partir de 46 na Alemanha, tu perguntava para um alemão, tu fez não, né? Ninguém tinha feito nada, ninguém era nazista, ninguém tinha apoiado o Hitler, né? E os projetistas do Fusca tinham sumido. Mas o cara reencontrou os projetos, parará, e recriou o Fusca a partir de 48. E o Fusca daí, porque, cara, o canal Buenas Ideias, tu já sabe, o canal Buenas Ideias é sobre o Brasil. Portanto, tu esquece tudo isso que tu ouviu até agora, não era nem pra eu ter falado, eu não deveria ter falado essa parte, porque essa parte ainda não passa no Brasil, porque nós vamos falar agora da história do Fusca no Brasil, cara, que é o nosso tema. Tudo é história e tudo é Brasil. Brasil acima de tudo e Deus abaixo de todos. E aí, porque Deus pode ficar abaixo, acima, do lado, né? Entendeu? Deus é onipresente. Né? Então, pois é. Então, guiado por Deus, o Fusca chega ao Brasil. E é, cara, um caso de amor à primeira vista. É verdade, cara. Os primeiros Fuscas que chegaram, acho que 49, por aí, já, no Porto Santos, já foram imediatamente comprados, todo mundo Fusca, né, cara? E aí perceberam que realmente era um veículo que poderia se dar bem com o Brasil. Tanto é que um carinha, como é o nome dele? Frederick Schultz Wenck, é o cara que percebe que esse carro ia vender no mundo inteiro. E as fábricas alemãs só poderiam prosperar se exportassem o seu produto. E ele vem para a América Latina e o primeiro lugar que ele escolhe da América Latina é justamente o Brasil. Dizem que porque se apaixonou por uma certa mulher fascinante, não sei se é verdade, não interessa. O fato é que ele começou a articular um esquema de produzir, de montar, né, de exportar o Fusca para o Brasil. O Fusca começou a ser exportado no Brasil e depois começou a ser montado, vinha em partes também para o Brasil, e começou a ser montado por uma certa companhia distribuidora geral, Brasmotor. A companhia distribuidora geral Brasmotor, que ficava no bairro do Ipiranga, em São Paulo, mais especificamente na Rua do Manifesto. Rua do Manifesto, eu adoro a Rua do Manifesto, eu estou sempre me manifestando, deve ter sido o Manifesto do Ipiranga, do Dom Pedro I. Errou, mané. Começaram a ser montados lá os Fuscas, ou sei lá, não sei bem, não interessa. Eu sei que essa Brasmotor fez alguma coisa, mas a história que realmente nos interessa vai começar agora. Que em 1953 o Getúlio Vargas determinou que a indústria automobilística tinha que ser nacional. É o advento do Brasil sobre quatro rodas. Finalmente o Brasil abandona a carreta, a carroça, o trenó, o patins, o patinete. Não, pior que o patinete, agora está voltando o patinete, né? Vou mostrar uma piada maravilhosa aqui para vocês sobre o patinete. Vai aparecer aqui, ó. Tá ali a piada. Apareceu. Tomara que eu depois ache a piada, porque agora estou fazendo sem mostrar a piada, depois que ela vai ter que aparecer. E aí,
O que eu estava dizendo antes de fazer essa piada idiota? Eu estava dizendo que o Vargas nacionaliza a indústria nacional automobilística, que nem existia, era incipiente, né? E decide que os carros têm no mínimo que ser montados no Brasil, eles tinham que vir tipo um quebra-cabeças, e estabelece um padrão pelo qual o número de peças fabricadas no Brasil tem que ser progressivamente maior até chegarmos a quase 100% da nacionalização. E qual é a primeira empresa automobilística a entrar nesse processo? É justamente o Fusca. E aí o Fusca começa a ser montado, de início só 24% das peças eram nacionais, as outras eram todas vindas da Alemanha, né? E os caras criam um galpão lá nessa Rua do Manifesto, né? E aí eles começam a montar não apenas Fuscas, como também a Kombi, cara. Kombi, cara. E todos nós que fomos hips, que somos hips, que adoramos os hips, nós que somos novos baianos e velhos baianos, nós que já amamos a Baby Consuelo, todos nós andamos de Kombi, cara. Nós fomos de Kombi até o Peru em 1970, cara. Kombi, a Kombi da paz e do amor. Nós somos o destoque de Kombi, cara. Esse episódio deveria ser sobre a Kombi, não sobre o Fusca. Viva a Kombi! Viva ou não viva a Kombi? Ou não, viva a Kombi! O fato é que nessa fábrica ali do Ipiranga foram montados 2.238 Fuscas e foram montadas 556 Kombis. Esse lugar tinha que ser canonizado, cara. Até que se inaugura a primeira fábrica de automóveis de grande porte no Brasil, no Complexo Anchieta, na Via Anchieta, com 10.000 metros quadrados, né, que é a fábrica da Volkswagen no Brasil. E no dia... cadê o dia, cara? Não encontro nenhum dos dias aqui, pelo amor de Deus. No dia 3 de janeiro de 1959... 3 de janeiro de 1959, anote essa nota, anote essa data, anote essa data, 3 de janeiro de 1959 fica pronto o primeiro Fusca no Brasil, cara. O primeiro Fusca no Brasil com 95% das peças nacionalizadas. E o Fusca passa a se expandir pelas nossas maravilhosas cidades. A little Beetle Volkswagen, he came all the way from Germany to settle here in this country. He said, yeah, 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 and he laughed. He said, this is the place for me. He crossed the channel by ferry. Que daí, graças a Deus, tem várias casas velhas derrubadas para abrir espaço para grandes avenidas, tem um monte de gente sendo atropelada, tem uma imensa poluição, tem emissão de gases que destroem a camada de ozônio, ou seja, uma maravilha, cara, o carro, o automóvel, papapá. E quem é que era o presidente do Brasil em 3 de janeiro de 1959? Ele, o extraordinário JK, que virou até nome de carro. Como vou viver sem um carango pra correr? É o JK que dá início, como você sabe. Eu deveria, na verdade, fazer um episódio, talvez algum dia faça, sobre a história da indústria automobilística no Brasil. Sobre o DKV, sobre o Aeroílis, sobre o Cinca Chamboja, sobre o papel que esses carros mitológicos, cultuados por alguns, na verdade tiveram, não só na geração de emprego e de dinheiro, mas também nesse impacto incrível, horrível, né, que o carro teve nas cidades brasileiras, na vida brasileira, né? E também, tudo bem, tá? Então faremos também do lado legal, né? Mas esse episódio não é sobre a indústria automobilística brasileira. Esse episódio é sobre o Fusca. E aí tem aquele momento incrível em que, primeiro, você já viu aqui, né? O Getúlio Vargas dentro de um Fusca. Depois o JK dentro de um Fusca. Depois, não sei mais quem dentro de um Fusca. Vou procurar.
Mas finalmente, né, se encerra a produção do Fusca em 1986 e quando ela dura, portanto, de 1959, né, nacionalizada, de 1959 a 1986, foram produzidos 3.123.000 Fuscas no Brasil. Né? Ele ganha esse nome, nem falei, né? Fusca, que é um nome engraçado, que é bem brasileiro, é o Volkswagen. Ah, cara, não enche meu saco, Fusca, né? Que é um brasileirismo mesmo, é um abrasileiramento bem divertido, né? Da forma como o brasileiro lida com a língua, né, e com palavras difíceis, né. E aí, embora Volkswagen, vamos combinar que não seja tão difícil assim, mas daí o Fusca teria encerrado o seu reinado no Brasil, porque os modos de produção de carros ficam mais dinâmicos, a linha de montagem do Fusca já não era desatualizada, quando você também já viu isso aqui no Buenos 10, governo Itamar, veja governo Itamar, está aqui, ó, veja governo Itamar, que é um episódio bem divertido sobre o Itamar. O Itamar, que é um retrato do Itamar, diz, tem que voltar o Fusca. E força a indústria nacional no nome, né, a Volks do Brasil, a reproduzir o Fusca. A little beetle Volkswagen, he came all the way from Germany to settle here in this country. He said, yeah, 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 and he laughed. He said, this is the place for me. Mas a linha de produção do Fusca, como eu falei, estava totalmente desatualizada. E aí a indústria pressionada começou a fazer o Fusca de novo em 1990 e o produziu até 1996. Foram 47.000 Fuscas, o chamado Fusca do Itamar, né, que foram produzidos no Brasil. Né? Mas, cara, o Fusca já estava de luto. Ele era um Fuscão preto, que era todo feito de aço. Não era de aço, né? Mas tinha um coração empedernido. E abandonou o brasileiro, deixando o brasileiro chorando no meio da Rua da Amargura. E tu sabe que qualquer rua do Brasil, especialmente a da Amargura, se tu tá no meio dela, vem um carro e passa por cima de ti, te atropela, te transforma num omelete, mesmo que seja um maravilhoso Fusca. Até logo. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler. Nas estradas mais lamacentas ou esburacadas, nos terrenos mais acidentados, o Volkswagen demonstra toda a sua valentia. O Volkswagen possui uma saúde de aço. Você pode verificar com seus próprios olhos. Chutou a gorduchinha, cruzou a área, dominou com a direita, passou para a esquerda, fintou um primeiro, bateu agora um segundo, levanta a maricota, coloca na coxa, um passe açucarado, dominou na queda da bola do ponto, a defesa respondeu, ela insistiu, outra vez levantou, cutucou de cabeça, de bandeja, apita o juiz, falta marcada, atenção, correu, bateu um tirambaço, gol! Onde há uma bola, há um brasileiro.